Muito bem, vamos continuar então aqui a nossa abordagem relacionada aos testes. Nós temos aqui novamente os níveis de testes e aqui no bloco financeiro nós vamos entrar aqui nesse teste de integração, né? Concentra-se no projeto e na construção da arquitetura de software, tá? Eu vou partir aqui para a página 61, que fala exatamente sobre isso. Os testes de integração concentram-se no projeto e na construção da arquitetura do software e almejam descobrir erros associados a interfaces. O objetivo é, a partir dos módulos testados ao nível de unidade, integrá-los e testar se a estrutura de programa construída foi aquela determinada pelo projeto. Aí nós temos aqui aquele gráfico, né? Vem aqui a engenharia do sistema, os requisitos, o projeto e o código. Aí nós temos os testes de unidade feito em código, os testes de integração onde nós integramos todo o código e vamos testando um a um, tá? Aí temos os testes de validação e temos finalmente os testes de sistema, tá? Nós vamos abordar todos eles em módulos distintos, né? Quando você concluir esses módulos aqui do mês de junho, você vai ver que nós vamos passar por todos esses testes aqui, tá? Daí nós temos a integração não incremental, é uma abordagem Big Bang. O programa completo é testado como um todo e o resultado é o caos. Veja só, tá? Então é a explosão, Big Bang, né? Você deixa lá o sistema, faz o sistema inteiro, completo, todos os módulos, aí diz, agora vamos testar tudo. E aí a confusão é grande, né? Quando os erros são encontrados, a correção é difícil, porque o isolamento das causas é complicado pela vasta amplitude do programa inteiro, né? Você acha um erro na tela de pedido de compra, só que essa tela está integrada ao lançamento a pagar, tá? E também tem um erro na tela lá do lançamento a pagar. Essa tela do lançamento a pagar está integrada com a tela da NFE. Tem o erro também da NFE, que está integrado com o CTE e por aí vai, tá? Então, quando você corrige o erro do pedido, o colega que está mexendo na tela do lançamento a pagar ainda está tentando corrigir o erro, só que ele precisou alterar alguma coisa lá, que agora a tela do pedido já precisa ser alterada de novo. Enfim, a confusão é grande, tá? E aí nós temos a integração incremental. O programa é construído e testado em pequenos segmentos, onde os erros são mais fáceis de serem isolados e corrigidos. As interfaces têm maior probabilidade de serem testadas completamente e uma abordagem sistemática do teste pode ser aplicada. Tá? Então a gente vai entender como é que a gente vai fazer isso aqui, mesmo com o T2TRP pronto. Tá? Evidentemente nós vamos focar no bloco financeiro, que você viu aí na apresentação anterior, que são muitos módulos, tá bom? Como é que então que a gente vai fazer um teste incremental naquilo ali que já está pronto, inclusive integrado com outros módulos? Já já eu vou mostrar para você como é que você vai fazer isso daí, tá bom? Ele vai falar então de integração top-down e lá no finalzinho, né? Na verdade ele fala apenas disso daí e já passa para os testes de validação que são abordados em outro módulo, tá? Muito bem, como é então que você vai fazer para realizar esse teste de integração? Deixa eu mostrar então aqui para você. Nós temos aqui, como você observou, os módulos da retaguarda, temos o bloco financeiro, tá? E aí nós temos vários projetos do bloco financeiro aqui, tá bom? Teve um deles, inclusive, que eu nem mostrei, que é chamado de T2TRP financeiro, tá? Esse T2TRP financeiro, ele contém os cadastros do bloco financeiro. Deixa eu abrir aqui rapidamente só para mostrar para você. Tá aqui, ó. Eu chamo ele de geral aqui. Né? E aí tem o plano da natureza financeira, o plano dos centros de resultado, o cadastro da natureza financeira e do centro de resultado, de recebimento e do tipo de pagamento, do status da parcela, o documento de origem e aqui a configuração dos boletos. Tá? Então, os cadastros você faz aqui. Qual é a ideia, então, para fazer esse teste de integração? Você vai criar um novo projeto, tá? E você vai colocar esse menu aqui, o menu desse T2TRP financeiro com os cadastros, ok? E você vai criar aqui outras abas e vai incluindo as telas dos demais módulos do bloco financeiro, de modo que você tenha um bloco financeiro completo num sistema só. Você não vai ter tantos projetos, você vai ter um projeto só chamado T2TRP financeiro e todas as opções dos demais módulos vão ficar apenas nesse projeto único, certo? Sendo que a cada tela que você incluir, você vai realizar os testes.
para ver se a tela está funcionando, se cada item da tela, cada edit, cada combo box está funcionando, se se está persistindo todos os itens, tá? Se os edits, né, os controles que estão na tela estão de acordo com os campos que estão no banco de dados, tá? Você vai ainda verificar, e já entrando nos outros tipos de teste, né, como no teste de validação, se o que está implementado nesse sistema está de acordo com os requisitos lá do Sprint Backlog, tá bom? Mas enfim, primeiramente se concentre no teste de integração. Deixa o teste de validação para o módulo seguinte, né, que é abordado em outro módulo, tá? Vamos nos concentrar aqui no teste de integração, tá? Mas no final, quando nós abordarmos todos os testes, você pode aplicar todos eles a todos os módulos, tanto desses blocos aqui, desses módulos do mês de junho, como nos demais, tá? Esses módulos do mês de junho, como nós já falamos, eles são mais suados, né, para você, tá? Porque além de você entrar nesse novo universo dos testes aqui, você tem vários exercícios para realizar, né, que é a troca lá do ORM, do T2T ORM, arrancando ele e colocando o MORMOD, tá? Isso é benéfico para você entender de fato como é que o sistema funciona, tá bom? Vamos então ver como é que você vai fazer aqui, ó. Aqui em cliente, eu vou criar uma nova pasta, eu vou começar a fazer, tá, o exercício e você vai continuar, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, financeiro integrado, tá bom? Dentro desse financeiro integrado, eu vou criar uma pasta telas, né? Você observa que todos os outros módulos, eles têm uma pasta tela, na verdade, tá? Muito bem, daí eu vou entrar aqui no financeiro, no geral, e vou pegar o menu dele, tá? Peguei o menu, financeiro integrado, vou jogar aqui dentro. Legal? Muito bem, eu posso fazer o seguinte aqui também, para eu não criar um novo projeto, do financeiro geral, na verdade nem é do geral, é daqui de fora, eu vou pegar esse T2TRP financeiro aqui, ó, esse DPR daqui, tá? Pronto, esses três carinhas aqui. Vou copiar, vou colar aqui, legal? E vou abrir esse projeto lá, tá? Vamos ver o que, é que vai acontecer. Eu vou executar o Delphi aqui agora, eu vou dar uma pausa porque ele demora um pouco para abrir a primeira vez aqui na máquina virtual, e depois que ele estiver aberto eu retorno. Pronto, eu estou com o Delphi aqui aberto. E eu, na verdade, vou desistir dessa ideia de usar esse T2TRP financeiro aqui, porque, né, esse DPR ele já tem muita coisa nele, ó. Então, eu vou começar a remover units, isso não vai ser legal para o teste de integração, tá? Então, eu vou tirar isso aqui, vou desistir dessa ideia, e eu vou criar um projeto novo, e vou salvar naquela pasta lá, tá bom? Pronto, ele já cria uma unit aí qualquer, eu vou salvar essa unit, depois eu removo e apago ela, tá? A pasta é essa aqui. Ele pede para eu salvar o projeto, colocar T2TRP financeiro. Tá bom? Muito bem. Daí o que é que eu faço agora? Ó? Tá salvando ainda, pronto. Se eu executar isso daqui, evidentemente vai funcionar, né? Pronto. Perfeito, já fiz meu primeiro teste. Minha aplicação está funcionando. Ela faz o quê? Nada, tá? O que é que eu faço agora? Eu vou adicionar esse menu aqui, ó. Add. Vou adicionar o menu. Opa, já deu erro. Por quê? Porque o menu herda de base, de fbase, tá? O que é que eu faço então? Eu vou adicionar primeiro. Opa, deixa ele pensar aí. Enquanto ele pensa, a gente vem aqui. Ó, se eu vier aqui no menu, nós observamos que ele herda de fbase, tá? O nosso formulário fbase, e vai ser legal você fazer isso aqui, que você vai entender agora plenamente toda a infraestrutura do projeto, caso você não tenha compreendido ainda no vídeo de apresentação da infra, tá bom? Deixa eu retornar nesse projeto aqui.
Vou fechar o menu, Ctrl F4, vou pressionar Shift F12 para eu ver quais são os formulários que ele está me apresentando aqui, tá bom? Ele está pensando ainda. Shift F12 só tem esse form 1. Eu vou remover esse cara aqui do projeto, ó, tá? A Unity 1. Remove from project. Pronto. Shift F12. Não tenho nenhum formulário, tá? Eu já posso vir aqui. Posso apagar essa Unity 1 sem nenhum problema. E eu sei que no meu comum aqui, ó, dentro de comum, tela, eu tenho a tela o base, tá? Eu vou adicionar isso aqui lá. Então, project, add to project. Vou adicionar o base apenas, tá? O formulário base, ele é um formulário sem nada, que já aponta para a seção do usuário e para os tipos, tá? Ele também aponta para o data module. E ele tem vários métodos aqui, ó, tá? Que tem a ver para testar se o usuário tem acesso, verificar as permissões, pegar a seção do usuário, pegar os ícones dos botões, tá? Mas para eu ter tudo isso daí, eu preciso adicionar um monte de formulário. O que é que eu vou fazer então? Eu vou comentar essa seção usuário, vou comentar esse tipos, juntamente com o data module, vou comentar os atributos, que é o unit que nós criamos para ter as nossas anotações. Seria bom se o Delphi não pensasse tanto, né, a cada passo que nós damos no caminho. Mas vamos aguardar ele pensar. Vamos comentar aqui essa dos atributos. Muito bem. Daí eu vou tirar a função seção usuário. Eu vou tirar todas essas funções aqui, tá? Na verdade. Vou aumentar daqui até aqui. Depois daqui até aqui. Tá, como ele está demorando muito, deixa eu vir aqui em Tools, Options. Tem uma opção aqui, que aqui em Editor, Code Insight. Deixa eu desmarcar esses caras aqui, para ele não me ajudar de jeito nenhum, tá? Pronto, vamos ver se vai melhorar um pouquinho, tá? Legal. Daí aqui, ó, como eu comentei todos os métodos, aqui embaixo eu também vou comentar todos os métodos. E aí ele não está me ajudando, parece que ficou mais rápido, né? Legal. Nesse formulário agora, aliás, nesse projeto eu tenho apenas o formulário base. Deixa eu tentar executar para ver o que vai acontecer. Erros. Unit atributos not found. Vamos ver onde é que ele está reclamando desse unit atributos aqui, tá? No menu. Então o menu não está aparecendo aqui como tela, mas ele está no projeto, ó. Tá bom? Vamos remover de novo o menu, adicionar novamente. Vamos ver se ele já está aceitando eu acessar o menu como tela, visto que eu coloquei o pai dele aqui, que é o base, né? Shift F12, ainda só aparece o base. Então deixa eu vir aqui em menu, vou remover do projeto. Daí eu vou adicionar de novo o menu ao projeto.
tela, menu. Dessa vez ele não vai reclamar do pai dele, porque o pai dele já está no projeto, que é o base. Shift F12, agora os dois apareceram, tá? Se eu vier em menu, ele vai aparecer para mim. Perfeito. Só que o menu está reclamando de umas units, né, que ainda não estão no projeto. Uma delas é Unity Atributos. Eu vou então comentar essa Unity Atributos, tá? Muito bem. Todas essas units aqui ainda não estão no projeto. Nem a login e nem essas telas aí. Comenta então, tá bom? Perfeito. Daí nós temos as nossas actions, né? As nossas actions aqui, ó, elas estão apontando, por exemplo, o centro de resultado, ela vai estar apontando para o formulário centro de resultado, que ainda não está aí, tá? Então, ó, eu pressiono Ctrl barra e ele já comenta para mim, tá bom? Vou comentar tudo isso aí. Vai ter um momento aí que ele vai tentar realizar o login, né? E nós não temos o formulário de login ainda, então nós vamos comentar, tá? Pronto, eu vou tentar executar a aplicação para ver o que vai acontecer. Esse menu ele já está salvo, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou remover ele de novo do projeto. Vamos ver se a gente consegue executar essa aplicação só com o formulário base, tá? Sem o menu ainda. Aconteceu o erro, né? Porque no base eu já utilizo o menu aqui, ó, tá? Então, nessa use do menu, também vou comentar. Executo. Mais um erro. Ah, tá. Tem um construtor aqui, mas acabei, né, comentando o construtor aqui, tá? O construtor tem o verifica permissões, então eu vou fazer assim, ó. Eu vou deixar esse construtor do lado de fora e só vou comentar o verifica permissões, tá? Vou executar novamente. Pronto, a aplicação está funcionando. Perfeito. Agora, eu não consigo ainda descomentar esse código do base, porque ele utiliza muita coisa que eu ainda não tenho aqui. Eu vou adicionar o menu. Pronto. Ao adicionar o menu, eu já posso descomentar isso aqui. Porque o menu já está presente, tá? Muito bem. No menu eu já andei comentando alguma coisa, você viu, né? Só que ele ainda utiliza algumas coisinhas aqui, como a seção do usuário. Eu vou comentar isso aqui, tá? Se você se perder nesses comentários, você vai comentando e colocando alguma coisa, né? Por exemplo, um comentário e o seu nome, tá? Depois você dá um Ctrl Shift F e procura pelo seu nome em toda a aplicação. Põe uma palavra qualquer, uma palavra-chave que você consiga encontrar rapidamente, tá certo? Aí você vai saber quantos comentários você já fez, tá? Porque você vai ter que descomentar tudo isso daí para realizar os testes, tá bom? Nós estamos no nível de teste de unidade aqui no caso, né? E ao mesmo tempo estamos realizando uma integração, tá? Quando eu procuro pelo Age, ó, eu encontro aqui em dois, tá? Tanto tem no base, que tem o nome ali, ó, do autor, como tem aqui o nome do autor, mas tem um comentário aqui com ele, tá? Se eu procurar apenas por /age, aí sim ele vai achar só um comentário, tá? Você pode utilizar essa estratégia aí. Vou tentar então executar a aplicação para ver o que acontece. Ele deu um erro no menu, né? Exatamente na questão do login, tá? Então eu vou comentar essa parte aqui, ó. Ok? E vou retornar um true. Eu vou colocar result igual a true. Tá? Porque esse do login ele retorna um booleano, tá? Ainda existem erros. Aqui, ó, eu libero a sessão ao fechar o formulário. Vou comentar isso aí, porque ainda não existe sessão aqui, tá?
E pronto, a aplicação rodou, mas não está funcionando como esperado. Eu quero que apareça o menu, né? Então eu venho aqui em Project, Options. Eu vou passar o Fbase para o lado de lá, em formulários. Aqui, ó, Forms, Fbase, vai para o lado de lá, ok. Salvei, executei. Pronto. Tá aí, tá? A aplicação foi executada e o menu apareceu, tá? Eu gostaria que ao apontar para esses botões aparecesse um hint. Veja que isso não está acontecendo, tá? Então já é uma coisa para você arrumar. Evidentemente, ao clicar aqui nas opções, uma janela tem que aparecer aqui embaixo, né? Mas isso ainda não está acontecendo porque nós removemos, aliás, não inserimos ainda as janelas. Antes de entrar na aplicação, eu também tenho que ter um login, mas eu ainda não coloquei o login nessa aplicação, tá? Muito bem. Então eu vou sair do sistema. Será que está funcionando sair do sistema? É para ele perguntar se o usuário quer sair. Deseja realmente sair? Se o usuário disser não, ele continua no sistema? Vamos ver. Continuou, né? Sair do sistema. Se o usuário pressionar um Alt F4 aqui, o que acontece? Não acontece nada. Se ele pressionar um sim, ele consegue sair do sistema. Se ele pressionar um não agora, não saiu. Alt F4, deseja sair? Sim. E aí sim ele saiu do sistema, tá? Então todos esses testes você tem que fazer, ok? E você vai ver lá nos demais módulos que nós mencionamos sobre testes, que vai ter um momento que o usuário vai sentar para fazer testes, né? E aí você vai pegar ainda outros problemas, né? Antes de você colocar a sua aplicação em produção, tá? E agora, como é que eu continuo? Bom, você vai para o formulário, o primeiro formulário que você inseriu, que foi o formulário, o base, né? Aí você vai ver o que foi que você comentou aqui primeiro, ó. Você comentou seção usuário, comentou tipos também. Muito bem, deixa eu descomentar o tipos. E aí eu vou adicionar esses tipos aqui ao projeto. Project, Add to Project, aqui em cliente, comum, então retaguarda, comum, tipos, ó, tá? Abri, pronto, adicionei a unit tipos, vou dar um Ctrl F4 para fechar a unit, mas ela já está aqui no projeto, ó. Vou executar, vamos ver se a aplicação vai rodar. A aplicação rodou, tá? Essa unit do tipos aí, ela vai servir para mapear os tipos de botões, os tipos de imagem, tá? O status da imagem, o tamanho da imagem, o pano que será, onde é que será exibido, se é no grid, se é nos edits, né? Qual é o pano que está sendo exibido aí em cada uma das telas, tá bom? Então isso é só para eu mapear alguns tipos, como o próprio nome da unit já diz, tá? Então foi adicionado, está funcionando, vamos para a próxima, né? Vamos adicionar agora atributos. Será que eu vou ter algum problema ao adicionar os atributos, hein? Vamos ver. Atributos, Project, Add to Project. Lembrando que esse atributos aí, né, ele é utilizado para o T2TORM, mas ele também é utilizado para eu montar os meus clientes dataset no lado do cliente e as grids, né, os captions das grids, tá? Então ele é importante, tá bom? Retaguarda, comum, atributos. Vamos ver se o atributo aponta para alguma unit aqui que eu preciso usar. Aqui em cima não, são units do Delphi mesmo, né? E aqui no uses de baixo não tem nada, então provavelmente já vai funcionar. Vou executar. Funcionou, tá? E aí você vai realizando, né? Vai inserindo unit a unit e vai fazendo aí essa integração, tá? Evidentemente, nem o tipos nem o atributos foram testados ainda neste momento, tá? Eles vão ser testados no momento que você colocar uma tela ou no momento que você utilizar o T2T ou RM. Aí você vai de fato utilizar os atributos, tá bom? Mas esses tipos e esses atributos, né, são units que já foram testados exaustivamente, tá bom? De qualquer maneira, você pode fazer testes de unidade, tá? Colocar um VO, verificar se ele está de fato criando o cliente dataset, debugar isso daí para ver se está acontecendo, tá bom? Continuando então, nós vamos descomentar agora o seção usuário. E aí eu tenho que adicionar o seção usuário aqui. Project, Add to Project. Vamos ver onde é que está a seção usuário. Vai estar no comum do cliente. Está aqui no comum do cliente. Pronto. Ao adicionar a seção do usuário, olha,
eu vou ter o biblioteca, vou ter o usuário VO, vou ter o empresa VO, função VO, tá? Já começa a adicionar um monte de gente aí. Usuário controller, função controller, empresa controller, o próprio controller e o data module de conexão. Legal? Muito bem, então vamos fazer isso, né? Vamos tentar fazer até colocarmos uma tela e vermos essa tela funcionando, tá? Muito bem, então vamos lá. Eu preciso colocar a biblioteca, então project add. O biblioteca ele se encontra dentro de comum ao cliente e ao servidor. Tá aí, tá nossa biblioteca de funções, né? O biblioteca utiliza também o atributos que nós já inserimos e utiliza esse VO, que é o VO principal. Tá? Esse VO principal, todos os VOs herdam dele, né? Isso para o T2T e o RM, tá? No caso do Mormont, nós temos os DTOs e aí não precisamos desses VOs, tá? Mas isso aí é um segundo passo, né? Você vai arrancar os VOs e deixar só os DTOs para funcionar com o Mormont, tá bom? Perfeito. Vamos continuar aqui com a nossa integração, tá? Depois você vai fazer essa integração, mas com os DTOs, tá? Você vai arrancar o T2TRM, vai deixar o Mormont e vai fazer esse teste de integração aqui com os DTOs para ver se tudo está funcionando de fato com o Mormont, tá bom? Perfeito. Eu venho então em retaguarda, comum, VO, e aí eu tenho um VO aqui, ó. Vamos procurar. VO, tá aqui ele. Abri. Vamos ver aqui quais são as units que ele utiliza. Atributos eu já coloquei, o restante aqui é coisa do Delphi. Então eu já vou fechar esse VO, Ctrl F4. Eu não consigo realizar testes aqui ainda porque eu estou precisando de outras units, tá? Vou dar um Ctrl F4 na biblioteca porque o restante aqui é coisa do Delphi. Então eu já posso fechar, Ctrl F4. De seção usuário eu coloquei a biblioteca, vou colocar agora esses VOs aqui, ó. Usuário, função e empresa VO. Project, Edit Project. Retaguarda, comum, VO, usuário VO, vamos adicionar o comum VO, empresa VO e vamos adicionar o função VO. Project, Edit Project, comum VO, função VO. Pronto, adicionei esses três VOs aqui, né? Usuário, função e empresa, tá? Legal. Mais aqui para baixo eu tenho agora o usuário controller, então vamos adicionar ele aqui. Retaguarda, comum, controller, usuário controller, função controller, empresa controller e o próprio controller, tá? Esse controller, ele está aqui dentro de retaguarda cliente comum. Eu tenho um controller para o lado do cliente, é ele que eu vou adicionar, tá? Daí nós temos agora o função controller e o empresa controller, né? Retaguarda, comum, controller, função controller e retaguarda, comum, controller, empresa controller. Legal. E eu ainda tenho o data module conexão. Project, edit project, retaguarda, comum, data module conexão. Prontinho. Data module conexão só usa aí units do próprio Delphi. Legal. Então o data module conexão eu já posso fechar, né? O seção usuário eu já adicionei quem eu deveria adicionar. Agora vamos começar a analisar esses carinhas que eu adicionei, tá? O função controller, ele aponta para atributos que eu já adicionei, aponta para a função VO que eu já adicionei, aponta para data module e T2T ORM. Então vamos lá. Project add cliente comum data module, tá aqui ele. E project edit project cliente, aliás, esse vai estar em retaguarda comum T2TURM, tá? O T2TURM ele vai usar aqui apenas classes do Delphi e algumas da T2TI. Atributos nós já colocamos, VO nós já colocamos e o data module conexão nós já colocamos, né?
Os atributos, relembrando, são as nossas anotações que o T2T-ORM utiliza, mas que nós também utilizamos para criar os nossos clientes dataset. Então, mesmo você arrancando o T2T-ORM, você continua utilizando os atributos, tá? Você continua fazendo as anotações nos DTOs lá do Mormont, tá bom? O VO não é necessário, porque ele é utilizado para os VOs que herdam dele, ele é uma classe pai dos VOs, tá bom? E o data model de conexão você também não usa quando migrar para o Mormont, tá? Porque ele é utilizado pelo T2T-ORM para fazer a conexão com o banco de dados, tá bom? Então, o T2T-ORM eu já posso fechar essa unit. Data module, né, ele tem aí algumas coisas relacionadas ao ACBR. Vou pressionar um F12 aqui para ver o que é que ele me mostra. Tá aí, ó, tem um monte de coisa que nós utilizamos de fato em alguns projetos. Vou pressionar Ctrl F4. Dessas units aqui do função controller, todas já estão aí, então Ctrl F4. Vamos para empresa controller. No empresa controller eu utilizo VO, empresa VO, que eu já adicionei ali em cima. Opa, aí eu tenho uma empresa endereço VO, tá? Eu vou adicionar esse empresa endereço VO, que ele é importante aqui para o esquema da empresa, tá bom? Retaguarda comum VO empresa endereço VO, para eu pegar o endereço principal da empresa, tá? Pronto, então tem uma empresa endereço. Vamos ver se tem mais alguma coisa de VO aqui. Só isso mesmo. Então, posso fechar a empresa controller. Tem o usuário controller. Dentro do usuário controller, eu tenho, vamos ver, usuário VO, atributos. Aí tenho aqui o data model e tem o conversor. Esse conversor nós não colocamos ainda, né? Vamos ver aqui o que é esse conversor. Pressionei o Ctrl e cliquei em cima de conversor para ver se ele nos direciona para essa unit, tá? O Delphi está tentando encontrar. Espero que ele não esteja procurando aí na sua máquina, esteja só na minha ainda, né? Pois pela demora, parece que ele está indo longe. Vou buscar esse conversor aí. Vamos aguardar um pouco. Pronto. Eu vou, na verdade, remover esse conversor. Ele não encontrou, também não me disse que não encontrou, né? Vou remover isso aí para ver se ele vai reclamar, tá? Legal. Ele continua então utilizando apenas o usuário VO. Então vou fechar esse usuário controller. Deixa eu vir para o controller em si. O controller em si vai utilizar aqui o VO. O JSON VO, tá? Esse JSON VO também é coisa desenvolvida para o treinamento relacionado ao T2T-ORM. Então vamos aqui em VO. Está aqui o JSON VO. Vou adicionar. Ele que faz aí a conversão entre objetos Delphi e objetos JSON, tá? Ele ajuda nessa conversão, tá bom? Então já adicionei, vou fechar ele aqui, Ctrl F4. Esse JSON VO você também não utiliza quando estiver migrando para o Mormont, tá? Atributos nós já colocamos, biblioteca nós já colocamos, T2T-ORM nós já colocamos. Vou fechar esse controle aí, então. Aí eu chego em função, aliás, em empresa endereço. Empresa endereço VO, não utilizo nenhum outro VO. Vou fechar, Ctrl F4. Função VO, ele vai utilizar nenhum outro VO, vou fechar. Daí eu tenho usuário VO, ele vai utilizar o colaborador e o papel. Mas tem um detalhe, quando eu tentar utilizar o colaborador, tá? Ele vai trazer um monte de outros VOs que estão adicionados no colaborador, tá? E assim também no papel. Eu vou fazer o seguinte por enquanto. Vou comentar o colaborador e também o papel VO, tá bom? Vou começar o comentário daqui, ó. Tá? Daí eu tiro aqui o colaborador e o papel VO. E eu tiro aqui também, ó, o colaborador e o papel VO. Vamos ver se ele vai reclamar disso em outro lugar, tá bom? Tiro o colaborador e o papel. E aqui tiro o colaborador e o papel. Pronto. Ctrl F4. Empresa VO.
nós já colocamos o empresa e endereço, né? Mas olha só, o empresa VO também vai usar o contato. Eu vou tirar por enquanto. Também vai usar contador UF e empresa telefone. Por enquanto eu vou remover isso aqui, tá? Vou comentar. Pronto. Vou deixar só o endereço, tá? Inclusive a questão do endereço principal. Ele vai trazer uma lista de contatos, lista de endereço, lista de telefones. Vou tirar isso aí. Então aqui embaixo, ó, vou tirar todo mundo aqui, tá? Contador, UF e todas as listas. E aqui também. Pronto, posso fechar o empresa VO. E agora, será que eu consigo executar essa aplicação? Vamos ver. Achou um erro, né? O que foi esse erro? Dentro de biblioteca eu utilizo a constantes, é uma unit também que nós usamos no projeto, tá? Eu vou clicar em Project. Adicionar, retaguarda, comum, constantes. Tá? Nessas constantes aqui nós temos as máscaras que nós usamos dentro dos VOs ou dos DTOs para ele formatar as nossas grids, tá certo? Nós temos aqui uma constante que controla a quantidade de registros que vai aparecer em cada página, tá? Temos aqui algumas tags dos botões dos pop-ups menus, esses arrays nós criamos aqui, tá certo? E temos o nome dos módulos, algumas constantes que apontam para o nome dos módulos da aplicação, que isso aqui pode ser utilizado para alguns controles dos formulários, tá bom? Não se preocupe com isso aqui neste momento, tá? Vou fechar então a constantes, deixa eu ver se ela aponta para alguma unit aqui a mais. Não, não aponta, fechei. Vou executar de novo. Ainda apareceu um erro. Ah, porque tem aqui o contador. Na verdade eu tenho que comentar aqui também, ó. Pronto. Executei. Mais um erro apareceu. No controle eu utilizo esse conversor. Vou comentar ele aqui para ver o que acontece, tá? Para ver se eu preciso de fato desse conversor aí. Mais um erro apareceu. Aqui, ó. Dentro do empresa, né? Eu retorno uma lista de endereços dentro do controller dele, tá? Então, no empresa VO, como eu já adicionei o empresa endereço VO, eu vou liberar a lista de endereços, tá bom? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou tirar a lista de endereços daqui e vou colocar aqui, ó, tá? Aí aqui eu vou tirar a lista de endereços daqui e vou colocar aqui, tá bom? Aqui eu vou tirar a lista de endereços daqui e vou colocar aqui para ela ser criada e aqui para ela ser destruída no destrutor, tá bom? Muito bem. Evidentemente nós sabemos que esses VOs, né, essa estrutura ela é criada pelo gerador de VOs, tá? Então tudo isso aí é automático. Mas nós estamos aqui fazendo de uma maneira, né, que você entenda como é que funciona um teste de integração. E é importante que você saiba disso, tá? Veja aqui, ó, dentro do atualizar permissões eu vou precisar daquele papel, né, aquele papel VO. Deixa eu dar uma olhada nesse papel VO. Ver se ele tem outros VOs envolvidos com ele, tá? VO, deixa eu ver aqui o papel. Papel VO. Até que não, né? Ele é um VO tranquilo. Então, eu vou deixar ele adicionado. E dentro de usuário VO, eu vou liberar esse papel VO, tá? Agora, eu não vou liberar o colaborador, porque o colaborador tem muitos VOs relacionados a ele, tá certo? Aí depois você vai liberando aos poucos, tá? Tá aqui, liberei o papel.
Vou tentar executar novamente a aplicação. Mais um erro apareceu, vamos ver onde é agora. Ah, tá, porque eu tenho que descomentar aqui também, né? Pronto, executei. Você viu que quando eu descomentei lá, desmarquei aquelas opções do Code Insight, né, nas opções do Delphi, ficou bem mais rápido no meu editor, tá? Deixa eu ver o que é aqui. Ele está reclamando de uma vírgula aqui, né? Vamos colocar a vírgula então, vai lá. Opa, olha só. Ele está procurando por esse arquivo, MySQL Express Connection, tá? Ele não achou ainda, assim ele entrou, né? Mas era um erro que deveria ser tratado isso daí, tá bom? Olha só, o probleminha que nós já achamos aqui, ó. A aplicação está tentando entrar, mas está faltando um arquivo. O que era para acontecer? Era para ele informar isso para o usuário, pedir para o usuário entrar em contato com a software house e o sistema seria abortado. Mas ele informou o erro, né? É uma exceção não tratada essa daqui, tá certo? E entrou na aplicação, tá? Então, olha só como você nos testes de integração vai pegando os erros, né? Já pegamos um aí que ninguém nem imaginava que ia acontecer, né? O que é que eu vou fazer então? Aqui, ó, na raiz, né, das nossas aplicações, nós temos esses arquivos aqui, ó, o arquivo de conexão, esses arquivos DLL, tá? Temos os arquivos de conexão. Eu vou copiar todo mundo aqui para dentro do financeiro integrado, dessa pastinha onde ele está colocando os DCUs, colocando o executável, ele está jogando tudo aí. Depois você pode configurar para ele fazer da forma como nós fazemos aqui, ó. Quando nós executamos, né, ele cria o executável aqui fora, tá certo? E ele vai colocando as units dentro da própria pastinha onde estão os seus arquivos, né? Aqui ele está jogando todo mundo em debug, tá? Bom, aí você trabalha da forma como você achar mais apropriado, tá? Depois que eu joguei esses arquivos aí, que tentar executar novamente a aplicação, ele não vai mais reclamar daquele arquivo de conexão, tá? Ele já conectou, já deu tudo certo. Mas eu ainda não tenho nenhuma tela. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou colocar essa tela. Vamos ver qual é a tela que eu vou colocar aqui. Eu vou colocar do tipo do recebimento, tá bom? Tipo do recebimento. Vamos colocar essa tela do tipo do recebimento para a gente ver o que acontece. Eu venho então aqui, ó, no meu financeiro geral. Aí eu vou ter um fim tipo recebimento. Tá aqui, ó. Vou copiar essa tela. Vou colar aqui, tá? Daí eu vou adicionar essa tela aqui, ó. Project, Edit to Project. Tela. O fim tipo recebimento. Opa, já deu um problema. Para que eu coloque essa tela, eu vou ter que ter o tela cadastro, né? Porque aqui nós temos um esquema de herança visual, tá? O menu herda de FBase, tá bom? Mas as nossas telas, elas herdam ou de tela cadastro ou de tela. E tela cadastro herda de tela, então eu vou ter que ter tela e tela cadastro aqui, tá? Eu vou então remover essa UFIM tipo recebimento, ela não foi adicionada devidamente. E vou primeiramente adicionar dentro de cliente comum, tela, a tela e a tela cadastro. Prontinho, tá? Agora sim, vou tentar adicionar novamente a minha telinha tipo recebimento. Pronto, agora ela foi adicionada. Aqui está ela, tá? Legal, o que é que eu faço então? Eu venho no meu menu e eu vou descomentar a action que chama o tipo do recebimento. Financeiro, tipo recebimento. Aqui, ó. Descomentei a action. Ao descomentar a action, eu estou utilizando o formulário fim tipo recebimento. Esse formulário pertence a um unit, né? A unit fim tipo recebimento. Tá aqui ela. Vou tirá-la daqui
e vou colocá-la aqui, tá? Feito isso, eu venho aqui em Project, Options, coloco o formulário do tipo do recebimento para o lado de lá. Esse aqui todo mundo bota para lá, tá? Do lado de cá eu deixo só o menu, que é para essa galera não ser criada assim que a aplicação ela é executada, tá bom? Deixo só o menu mesmo ser criado a princípio, tá? Eu vou executar. Apareceu um erro, porque as nossas telas utilizam a tela de filtro. Tá? É uma tela padrão, onde o usuário ele pode realizar vários filtros na aplicação. Né? De repente você nem sabia que essa tela existia, mas ela existe. Ela vai estar aqui, ó, adicionar o projeto, cliente, comum, tela, filtro. Aqui ela, tá? Então aqui você pode criar vários filtros nessa tela. O usuário, inclusive, ele pode salvar os filtros, tá? Dá uma analisada nessa tela que você vai ver que ela é bem interessante. Ela foi criada especificamente para o projeto T2T IRP. Vou executar novamente. Agora são janelas de infraestrutura, entendeu? Você pode abstrair essas janelas aí. Pode abstrair essa janela do filtro, abstrair a janela base, a tela cadastro, tá? O importante, como nós mostramos lá na parte de infra, é você saber desenhar a parte de dentro das suas janelas que já herdam toda essa estrutura aí. Agora, se você quiser conhecer o sistema de fato, aí você vai estudando cada uma dessas janelas, tá? Se você tiver uma outra aplicação que não é o T2T IRP e precisa de uma tela de filtro, usa essa tela aqui, não tem problema nenhum, tá bom? É que ele está reclamando aqui agora. Custom Key Preview False. Olha só. O que será isso daí, tá? Essa declaração aí ele não tá enxergando. Lá no nosso base, nós desmarcamos aqui, ó, essa função. O get e o set custom key preview, tá bom? Eu vou então colocar novamente essas funções aqui. E o get sessão usuário também, já vou desmarcar todo mundo aí, ó. Tá? Acho que já posso desmarcar tudo isso daqui e deixar o nosso base funcionando de boa. Tá? Porque eu já inseri todo mundo que estava precisando aqui, tá? Inclusive o data model, ó. Legal? Vou deixar o verifica permissões, vou deixar o fecha formulário. Tá? Acredito agora que todo o código do base já está liberado para ser utilizado. Tá bom? Vamos lá de novo. Executar. Por isso que é legal você colocar uma chavezinha nos comentários que você faz, né? Para depois você ir descomentando tudo. Legal? Não esquecer de descomentar nada, tá? Para que a integração ela funcione de boa. Olha só, ele está agora buscando a tela ULOOKUP. É uma outra tela que nós criamos especificamente para o T2T IRP. Tá? Ela é chamada via Reflection, via RTTI, para buscar, né, para fazer consultas na base de dados de acordo com o objeto que a gente manda para ela, tá bom? Então aqui em tela eu tenho a ULOOKUP, ó, uma janelinha de procura. Tá aí. É uma dessas telas de infraestrutura que você pode abstrair, mas caso queira estudar como é que ela funciona, estude, debugue, tá? Você precisa de uma janela de pesquisa nas suas aplicações, utilize essa ideia dessa janela de lookup, que ela funciona perfeitamente. Vou tentar executar de novo. Mais um erro apareceu. Pronto, agora ele já entrou na tela do tipo do recebimento. Ele está reclamando do VO, tipo do recebimento, né? Nós vamos ter que colocar e vamos ter que colocar o tipo recebimento controller também, tá? Então, Project, Edit to Project, vou aqui em retaguarda, comum, VO, fim tipo recebimento VO, fim tipo recebimento VO, tá? Esse VO, né, recordando novamente, tá? Você não precisa criar esse VO na mão, né? Tem o gerador de VOs, que existe já um exercício para você transformar o gerador de VOs no gerador de DTOs, tá? Então é tudo automático, tá bom? Aqui é só para mostrar para você como é que funciona o teste de integração. Você não vai precisar fazer tudo isso daqui na mão não, tá? Mas é legal que você faça esse teste de integração para você conhecer toda a estrutura da aplicação, tá certo? E também para que você já pegue os probleminhas que existem na aplicação. Não é só nessa não, é na aplicação que você vai construir para colocar em produção, tá? Acostume-se a fazer esses testes, tá? Eles são muito importantes, né? O planejamento e os testes antes de a sua aplicação ir para a produção. Se você deixar para fazer os testes de integração quando a aplicação estiver toda construída, vai acontecer o que o colega falou no slide lá, caos total, né?
Perfeito, coloquei o VO. Vou colocar agora o controller. Fim, tipo, recebimento controller. Prontinho. Agora eu vou executar. O controller também você não deve se preocupar com a estrutura dele, porque ele é gerado pelo gerador de VOs e de controllers, tá? Você só tem que adaptar o gerador de controller para gerar o controller agora para o Mormont, né? Que é o ORM que será utilizado de fato no RP Lite, tá certo? Isso se você decidir utilizá-lo, né? Já que você está tendo três opções: o TX-T ORM, o TX-T o Mormont e ainda apareceu o ORM-BR, tá certo? Se você se sentir confuso e perdido, faça os exercícios que nós estamos pedindo aqui, arranque o ORM do TX-TI, coloque o Mormont e lá no final do treinamento, quando você já se sentir seguro com o Mormont, dá uma olhadinha no ORM-BR, tá? De repente, ele é a solução que é a mais indicada para a sua necessidade, tá bom? Tipo recebimento. Opa, deu um Access Violation. O que será que aconteceu, hein? Tem alguma coisa errada aí, né? Vamos então pressionar um F9, executar a aplicação em modo de debug para ver o que está acontecendo, né? Aconteceu algum problema em algum lugar, tá? Tipo recebimento. Aqui, ó, foi em usuário, papel VO, acesso completo, né? Aconteceu algum problema nesse momento aí. Na verdade, esse problema vai acontecer porque eu vou pegar esse usuário aqui no login, tá? Como o login ainda não está aparecendo, né? Eu estou pegando um usuário que não existe, um objeto que ainda não foi instanciado, tá certo? Como esse objeto ainda não foi instanciado, violação de acesso à memória, né? O que é que eu vou fazer então? Lá no meu base, no meu formulário base, tem aquele método que verifica as permissões, né? Então nesse método aqui verifica permissões, ó, eu vou comentá-lo por enquanto, tá bom? Vamos então executar novamente a aplicação. Daí ele não vai verificar permissões, não vai fazer nada disso, né? E vamos ver se comentando apenas esse método a gente já consegue passar, tá? Quando você colocar a janela de login, aí a infraestrutura basicamente já fica totalmente descomentada, tá? Tipo de recebimento, Access Violation de novo. Perfeito. Vamos ver o que é que está acontecendo aí, né? Tá, aqui é no Form Create. Então, esse verifica permissões nós vamos tirar daí. Aquele erro não aconteceu aqui no tem acesso, tá? Então eu vou dar um Ctrl Shift F e vou procurar pelo método tem acesso, tá bom? O método tem acesso acontece na seção usuário, ele é chamado na seção usuário, né? De fato ele está dentro da seção usuário e ele é chamado aqui no base, tá bom? Aqui, ó. Então eu vou retornar aqui de cara um true no base, tá? E nesse comentário aqui, vou colocar um age aqui para depois eu mapear, tá bom? Perfeito. Vamos ver se com isso eu consigo passar. Você está vendo que nós estamos fazendo também teste de unidade aqui, né? Tipo de recebimento, mais uma vez deu problema. E agora, onde será que está esse problema, hein? Vamos lá. O que é que nós vamos ter que fazer para achar isso daí, ó? Eu vou ter que abrir o tipo recebimento. No onCreate dele, eu vou ter que colocar um breakpoint, tá? Daí eu vou pressionar F9 e vou debugar passo a passo até descobrir onde é que está esse problema aí, tá bom? Tipo recebimento, F8, F8. Vou entrar nesse inherited aí, nessa herança. Deixa eu tentar pressionar um F7 aqui para ver se eu subo lá. Pronto, subi, ó. Aí tem o form create do telecadastro. Ele herda também, vou pressionar um F7 aqui. Ele subiu para a tela.
também tem uma herança aqui no form create, tá? Eu vou pressionar o F7, ele sobe para o Fbase. Aí tem o verifica permissões, vou pressionar o F8 aqui, passou. Aí ele desceu para o tela. Opa, é aqui, ó, em ícone botão. Tá? Então, o meu ícone botão deu um problema ali, tá certo? O data module, esse data module, ele deve ser criado automaticamente, não deve? Será? Se eu vier aqui em Project, Options, Formulários, eu estou criando apenas o menu. Será que esse data module não tem que dar do lado de cá? Se você tiver uma dúvida, você já pega aí um projeto que existe. Você vem aqui em Open, vamos abrir aqui, por exemplo, Tesouraria, e observar quais são os formulários que são abertos automaticamente. Project, Options, Formulários, olha só, data module conexão, eles têm que ser criados automaticamente. Então, nós estávamos seguindo uma pista lá, que de repente era o usuário que não estava instanciado, né? Mas acabamos, ao debugar, descobrimos outra coisa. Tá? De repente, o erro é só esse daqui, tá bom? Project, Options, Forms, vou passar para cá o Data Module Conexão e o Data Module. Salvei, vamos executar e ver o que acontece, tá? Vou executar diretamente sem debugar. Você observa como é importante debugar a aplicação, né? Tipo de recebimento, e aí abriu, tá? Vou consultar, olha só, dinheiro, cheque, cartão, vou tentar adicionar aqui um outro tipo, 99 outro, e não salvou, tá? Por que que não salvou? Vou tentar alterar isso aqui, cheque, não pode ser alterado, cartão, também não pode ser alterado, mas ele não conseguiu inserir, né? O que está acontecendo? Vamos lá. Eu vou executar em modo de debug e vou tentar inserir em modo de debug, tá? Você viu que o problema de Access Violation não tinha nada a ver com o usuário lá que não foi instanciado, tá? A gente achou que era aquilo quando nós executamos e matamos a aplicação, mas não era. Tinha a ver com os dois formulários que não estavam sendo instanciados de início, tá? Vou tentar inserir. E aí, ó, deu um Access Violation. Mas onde foi esse Access Violation que apareceu aí? Seção.empresa. De fato, né, pessoal? Esse empresa aqui, ó, ele vai aparecer no formulário de login, tanto a empresa como o usuário, tá bom? Então, o ideal seria nós já adicionarmos o formulário de login aqui, tá? É o que eu vou fazer. Eu vou adicionar dentro de cliente, comum, tela, eu tenho o meu formulário de login. Adicionei o formulário de login. Tá? Ele vai usar aqui a biblioteca. O que mais ele utiliza aqui? View, seção empresa controller, controller e empresa VO. Então, vou ter apenas que colocar esse view, seção empresa controller aí, tá? Vou adicionar. Retaguarda, comum, controller, view, seção empresa controller. Tá aqui, ó. Adicionei. Esse view seção empresa controller utiliza o view seção empresa VO. Então vamos lá. Project, edit to project, retaguarda, comum, VO, view seção empresa VO. Vamos procurar aqui, né? Tá aqui, view seção empresa VO, tá? O view seção empresa VO vai utilizar ninguém mais. Perfeito. Com a tela de login aqui, eu vou acessar o meu menu e vou procurar aqueles métodos que eu comentei naquele momento lá. Vou tirar o login para cá e vou procurar aqui no método do login, tá? Essa função aqui é utilizada para que o sistema seja aberto apenas por passagem de parâmetro, quando um executável é chamado por outro, tá bom? E aqui foi o que eu comentei, ó.
Então eu vou tirar esse result true que eu tinha colocado e vou tentar agora realizar o meu login. Vamos ver se vai dar certo. Apareceu um erro. Colaborador, né? Olha só. Ele utiliza o colaborador para pegar o ID da pessoa aqui, tá bom? Como eu tirei o colaborador por enquanto lá do usuário, porque o colaborador ele tem muitos outros VOs adicionados nele, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou comentar isso aqui por enquanto e vou colocar um ID pessoa igual a 1 aqui, tá bom? Só para eu passar por esse teste aqui. Executa. Apareceu a tela de login. Loguei. Tipo recebimento. Está consultando. Vou adicionar outro tipo. E olha só. ID conta caixa não tem um valor padrão, né? Isso aconteceu por quê? Porque nas nossos novos requisitos agora, tá? No tipo do recebimento nós temos agora o ID da conta caixa, né? Você vai ver no changelog do DER que nós realizamos essa alteração, tá certo? Então agora no tipo do recebimento aqui, essa tela tem que ser alterada para ter o tipo da conta caixa, tá? Já é uma alteração que você vai ter que fazer nessa tela e já foi um problema que você encontrou aqui durante a integração, tá bom? Então é isso, esse é o teste de integração que você vai ter que fazer em todo o bloco financeiro. Você vai fazer com cada uma dessas telas aí, tá? E depois você vai abrir aqui o menu, ó, e vai colocar, aqui não tem a parte do geral, né? Você vai chegar aqui, vai adicionar uma aba, nessa aba aqui você vai colocar, vamos dizer, movimento. Nesse movimento você coloca um grupo, aí você coloca aqui, recebimentos. Aí nesse recebimentos você adiciona um botão, tá? Aliás, esse botão aqui não, hein? Tá, tem um botão aí. Aí nesse botão você coloca lá um caption para ele. Mas na verdade, tira esse botão daí, tá? Você vai adicionar são novas ações aqui, ó, tá? Você vai adicionar uma nova ação. Essa ação aqui você vai chamar de action contas receber, tá? Aí você aponta uma imagem para ela, aí você arrasta ela para cá. Ó. Aí aqui você seleciona a action contas a receber e altera o tipo dela aqui, tá bom? Vai dizer se ela é um botão, tá certo? Às vezes existe um bug aqui que ele não deixa nós informarmos qual é o tipo que nós queremos. Deixa eu ver se aconteceu isso aqui. Parece que sim. Então vou fechar esse menu. Vou abrir de novo. Tá? Vou clicar aqui. Aqui, ó, em Commands. Deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui. Pronto. Aqui, ó, botão size. Você coloca o large para ele ficar grandão, tá? Aí no caption, esse caption aqui você vai mexer no caption da action, tá bom? No Action Manager, você vem aqui em financeiro. E aqui no caption da action que você vai colocar contas a receber, tá? Aí você vai clicar duas vezes e aqui você vai chamar uma nova página, que é a página o fim lançamento receber, tá? Aí você vai adicionar o lançamento receber dentro desse projeto. Você vai pegar lá do contas a receber, né? O fim lançamento receber, tá aqui ele, ó. Aí você vai colocar lá, tá bom? Aí você vai colocar os VOs desse lançamento receber, depois os controles desse lançamento receber e vai testar essa tela, tá? Ela está toda funcional? Perfeito. Passa para a próxima tela. Esse é o exercício de integração que você vai fazer, né? Os testes de integração, tá? No bloco do financeiro, tá?
E com isso você vai conhecer, você vai matar vários coelhos com uma cajadada só aí, tá bom? Vou colocar cobra, né? Vai matar várias cobras com uma cajadada, tá? Você vai conhecer o bloco financeiro completo, vai saber quais são os problemas que ele contém, vai conhecer a infraestrutura da aplicação e vai saber de cara ainda, né, de quebra, quais são os requisitos que não foram implementados, tá? Que tem um dos testes lá, tá? Que vai ser o próximo teste de validação, onde você levanta, você compara o sistema com os requisitos, tá? E a gente vai ver isso aí no próximo módulo, tá bom? Mas você também pode fazer os testes de validação, né, no sistema financeiro, tá certo? E aí tem um exercício lá no próximo módulo onde você lista, tá, quais são os requisitos que estão no Sprint Backlog, mas não foram implementados. Você também vai perceber que isso acontece no sistema financeiro, tá? E isso é comum acontecer nas empresas, tá? Os programadores, os analistas, eles pegam os requisitos, quando vão testar o software, tem coisa que não está implementada, tá bom? E aí isso volta para o programador, né, para ele implementar. O ideal é que seja feito tela a tela, requisito a requisito, tá? Para não deixar para testar tudo no final, senão a confusão é grande. A palavra foi bem colocada pelo colega lá no slide. Acontece o caos, tá? É isso então. Fica aí essa parte dos testes de integração para você realizar dentro do sistema financeiro. Qualquer dúvida você põe lá no EAD.